Olá, é muito bom estarmos juntos aqui novamente com você no nosso canal Evidência com Sheila Queiroz para mais um programa. Eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o seu sininho e vai lá e já deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, hein? De fazer alguns comentários, que depois a gente pode estar respondendo isso aí para você. Hoje nós vamos falar com o Tenente Tiago Rodrigues. Ele é do Corpo de Bombeiro Goiás e oficial de informações públicas do Cerrado. É isso mesmo, Tenente? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Sheila, boa tarde a todos que estão participando juntamente com nós aqui. Exatamente, Sheila, eu sou representante da Operação Cerrado Vivo, tá? 2020, uma operação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, tudo bem? Que tem como objetivo principal, né, a prevenção, primeiramente a conscientização e posteriormente a prevenção aos incêndios florestais em todo o estado de Goiás, tudo bem? Ok. Bom, esse Cerrado Vivo foi criado pelo Corpo de Bombeiro agora, em 2020. Qual o objetivo desse trabalho do Corpo de Bombeiro? Maravilha, Sheila. Na verdade, sim, a Operação Cerrado Vivo, só fazendo É operação, ok. A Operação Cerrado Vivo, ela é trabalhada pelo Corpo de Bombeiros todos os anos, tudo bem? E o objetivo dela, como eu disse, é a conscientização, a prevenção e fase de resposta em relação aos incêndios florestais. Consequentemente, é uma operação que delonga todo o ano, Chico. Esse ano, nós estamos trabalhando na Operação Cerrado Vivo desde fevereiro. Então, a operação iniciou-se em fevereiro e vai finalizar no relatório lá em dezembro. Tudo bem? Então, a primeira fase da Operação Cerrado Vivo, para explicar melhor, é uma fase de prevenção, né? Que vai praticamente de fevereiro até meados de junho, maio, junho. Posteriormente, né, de junho até final de outubro, vem uma fase de resposta. E em que consiste essa fase de prevenção da Operação Cerrado Vivo, propriamente dita? É aquela fase que, como eu falei, né, ocorreu de fevereiro até início de junho. Ela é uma fase, como o próprio nome está dizendo, preventiva. É uma fase no qual o Corpo de Bombeiros, juntamente com todas as suas unidades, realiza planos de ação para a operação para cada região do estado de Goiás, no qual a gente envolve as principais unidades de conservação. Também nessa fase de prevenção, Sheila, nós temos aí uma preparação dos meios logísticos do Corpo de Bombeiros, com aquisição de materiais, manutenção de materiais, né? Isso é muito importante. Temos aí também uma fase no qual a gente realiza a escala dos militares que vão estar trabalhando nessa fase de resposta, que é a atual fase que estamos. Isso tudo no início do ano. Também trabalhamos na fase preventiva, uma fase próxima ao público, propriamente dito, que esse ano, devido à pandemia, nós tivemos que nos adequar, não é verdade? Sim. Essa fase preventiva próxima ao público, por exemplo, Sheila, em todos os anos passados, ela envolve o quê? Ela envolve a participação junto à comunidade com um alerta sobre as consequências dos incêndios florestais, com a distribuição de panfletos, com a distribuição de cartilhas, principalmente também nas escolas, realizamos um trabalho vasto em todas as escolas do estado de Goiás, porque as crianças, Sheila, elas são veiculadoras de informação. Sim, então leva informação para os pais, né, e cobram deles. Exatamente, nós trabalhamos de forma bem lúdica, Sheila, né, com animações propriamente dito, entregando panfletos, realizando palestras em escolas, para que essas crianças difundem essa informação. Só que devido à pandemia, principalmente de março até então, na verdade, nós tivemos que cancelar essa fase preventiva, porém a Operação Cerrado Vivo não deixou de atuar devido à pandemia. Nós realizamos junto aos canais de comunicação, principalmente as mídias sociais, Instagram, WhatsApp, os senhores mesmos, vocês mesmos, né, dos meios de comunicação, nos auxiliam bastante com a divulgação de spots semanais, né, também trazendo essas mensagens orientativas à população sobre os efeitos danosos dos incêndios florestais a toda a população. Então, essa é uma primeira fase.
E atualmente nós estamos em qual fase da Operação Cerrado Vivo? Uma fase de resposta, que consiste propriamente dita naquela fase na qual o Corpo de Bombeiros atua contra as chamas, né? Evitando um mal maior, evitando que um pequeno princípio de incêndio, Sheila, se alastre, tome uma grande área de vegetação ou até mesmo uma área urbana e provoque danos, né, tal como fumaça em excesso a toda a população. Então, estamos atualmente nessa fase de resposta, atuando propriamente dito e dando a resposta à população. Tudo bem? Ok. Tenente, é comum, eu acredito que toda a população, todos nós, já nos deparamos com situações de queimadas, né? Ano passado nós tivemos uma queimada aqui na BR-153 entre Brasília, entre Goiânia, aqui perto da Polícia Rodoviária, que parou a BR, tanto no sentido de ida quanto volta, a volta da BR-153, né? Foi terrível isso. Soubemos de um caso também o ano passado, de se não me engano, em torno de Brasília, que um oficial do Corpo de Bombeiro, apagando as chamas, né, na zona rural, ele acabou ficando cercado pelo fogo e veio a falecer. Então, é um crime mesmo. O senhor deve deparar de todos os dias aí com situações difíceis, como com essas queimadas. Na verdade, queimar, colocar um fogo, um terreno baldio para queimar lixo, essas coisas, isso é crime? Sim, Sheila, você tocou em um ponto fundamental, principalmente nas zonas urbanas, tá bom? Atear fogo na vegetação, o ato de atear fogo na vegetação, se não for permitido essa queima, ela é uma queima, logicamente, ilegal. Em regra, tudo bem, nós não podemos afirmar que toda queima ela é criminosa, mas em regra, as queimadas são provocadas pela ação humana e de forma criminosa. Tudo bem? Então, quando o cidadão ateia fogo em um lote baldio, tal como você bem citou, né? Tenente, isso pode caracterizar um crime ambiental? Sim. O atear fogo em uma vegetação, queimar o lixo em um quintal, por exemplo, nós vemos, é até comum nessa época do ano, o dono de casa, a dona de casa, reunir as folhas e queimar essa folha no quintal. Pode configurar um crime? Sim, desde que perturbe o cidadão alheio e cause poluição, se configura como um crime de poluição. E existe uma pena, inclusive a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Olha! Né? Então não é uma só multa, dá grave. reclusão também. A pessoa vai Exatamente. presa mesmo. Depende muito da situação, né? Lá na lei dos crimes ambientais vai ficar caracterizado qual que é a real pena que o cidadão vai cometer. Tudo bem? Pode ser de detenção de 1 a 3 meses e multa, ou, em caso mais grave, pode inclusive caracterizar uma reclusão, né? Como exemplo, por exemplo, eu trabalho no quartel de Aparecida de Goiânia. Recentemente, um casal foi pego em flagrante, ateando fogo numa vegetação, próximo, até mesmo, inclusive, um quartel em Aparecida de Goiânia, né, próximo da Avenida Araguaia, que tinha uma reserva próxima. Ele foi pego atirando fogo nessa vegetação, o cidadão entrou em contato com as autoridades competentes, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Nós encaminhamos, juntamente com a Polícia Militar, esse cidadão para a delegacia, ele e a esposa dele, para a Delegacia de Polícia Civil, e esse cidadão foi autuado por crime ambiental e vai responder em juízo por esse fato de atear fogo em um lote que poderia se propagar por uma reserva ecológica. Continuando em relação aos crimes ambientais, Sheila, é interessante a gente citar o agravamento dele. Se ao atear fogo na vegetação, esse fogo se propagar, atingir uma reserva ecológica ou atingir propriedades, causar mortandade de animais, exatamente, esse crime evolui. Esse crime passa a ser um crime de incêndio, que tem uma pena ainda mais grave. Olha só para você ver, né? Então, o quanto é sério essa questão de realizar queimadas desde que não esteja autorizada. Tudo bem? E como que órgão está apto a liberar
autorizar um cidadão a colocar fogo, a tirar fogo no terreno dele, por exemplo. Tem-se uma fazenda, não está dentro de uma reserva ecológica, a pessoa quer colocar fogo para preparar o pasto, se bem que é um crime, né? Porque se você põe fogo, você enfraquece a terra, né? Mas ela quer fazer isso. Que órgão essa pessoa deve procurar? Exatamente. É bom a gente entrar nesse assunto, porque nem toda queima ela é ilegal, igual eu bem disse. Desde que autorizada, ela será legal. Mas como que essa queima vai ser autorizada? Por exemplo, um produtor rural quer realizar a queima em uma determinada pastagem de sua fazenda. Ele pode, por si só, realizar essa queima? Não, jamais. E aí vai configurar um crime ambiental se ele fizer isso. Tudo bem? Tem alguns órgãos responsáveis. Por exemplo, a SEMAD, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, esse produtor rural tem que procurar a SEMAD mais próxima da sua localidade, né? Fazer essa solicitação, inclusive dá para fazer essa solicitação via internet, né? Depois ele pega o passo a passo ali. Faz essa solicitação, a SEMAD vai também solicitar para esse produtor rural uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, que somente um profissional, um agrônomo, um engenheiro agrônomo, que pode fornecer, né? Limitando o local que vai ser queimado, a área que vai ser queimada. Esse produtor rural, posteriormente ter autorização da SEMAD, tem que cientificar o corpo de bombeiros, Sheila, do dia, da hora, do local que será realizada essa queima. Incêndio programado, tem tempo também de duração? Sim, tem um lapso temporal, né? Depende muito da área, mas existe sim um lapso temporal. Tá? Mas só para deixar bem claro essa questão de queima controlada, então primeiro tem que ter uma autorização. E posteriormente... E é pela SEMAD. Existe pela SEMAD. E existem épocas do ano para se realizar essa queima controlada. Atualmente, Sheila, está proibido por um decreto federal que foi expedido no mês passado. Então, esse decreto federal proíbe qualquer tipo de queimada por 120 dias em todo o território nacional. Salvo algumas exceções. Por exemplo, em algumas atividades, algumas culturas indígenas, algumas outras culturas específicas, tá? Mas, em regra, por esse decreto federal, está proibido qualquer tipo de queimadas por 120 dias. Tudo bem? Ou seja, existem as épocas corretas para realizar a queimada. Não é nesse período do ano, né? É mais nos meses de março até final de maio. Mas por que existem principalmente esse cancelamento das queimas autorizadas nessa época do ano? É simples. Nessa época do ano é comum termos uma temperatura mais elevada, termos ventos mais fortes e também uma umidade relativa do ar muito baixa. A gente tem dificuldade para respirar. Exatamente. Aí eu entrei, por exemplo, Sheila, no que a gente chama de fator 30-30-30, no qual nós temos ventos acima de 30 km por hora, temperaturas elevadas acima de 30 graus Celsius e umidade do ar, nossa, abaixo dos 30%, juntamente aí com uma vegetação densa e seca, é o combustível ideal para que os incêndios florestais se propaguem aí por uma vasta área. Lembrando que o incêndio florestal, Sheila, ele pode delongar aí, inclusive por dias. Nós estamos vendo recentemente, né, no Mato Grosso, um incêndio florestal que já está perdurando aí semanas. Então, no sul do país, nós tivemos um acidente gravíssimo, né? Um acidente à beira da estrada. Isso. No Paraná, correto? Isso. No Paraná, eu não me recordo o dia em específico, mas nós tivemos, durante uma madrugada do mês passado, no estado do Paraná, juntamente com a neblina pela hora e por um incêndio florestal às margens da rodovia. 8 pessoas perderam a vida, Sheila, né, de forma instantânea, devido aí aos choques, né, dos carros, tudo bem? E várias outras foram levadas para o hospital em estado grave. Então, só para você ver as consequências... É muito sério, muito sério. E na cidade? O senhor falou que tem que ter autorização da SEAD para SEMAD para os incêndios programados na zona rural. Isso também serve para
a zona urbana dentro das cidades, lotes baldios e beiras de rodovias? Muito boa pergunta. Em zonas urbanas, nós temos que observar o código de postura do município. Tudo bem? Alguns códigos de postura já prevê, né, a proibição de queimadas em áreas urbanas. Aparecida de Goiânia tem, Goiânia tem, tudo bem? Caldas Novas tem. Então, são alguns municípios, salvo engano, não são todos que têm, mas alguns municípios possuem já no código de postura essa observação da proibição das queimadas em lotes baldios, no qual, principalmente as prefeituras que possuem esse código de postura já tem previsto no código de postura a proibição, elas inclusive cobram, né, dos responsáveis pelos lotes, né, quando vai fazer a roçagem daquele lote ali, a cobrança do imposto, né, no imposto territorial ali já vem a cobrança. Isso acontece em alguns municípios, tudo bem? Então a gente tem que observar, nesse caso, para as áreas urbanas, o código de postura de cada município. Tenente Tiago, como a população pode prevenir acidentes por conta de incêndios, né, urbano, florestal, e como a população pode ajudar, pode contribuir com o corpo de bombeiro, se de repente dedicar, está viajando, viu um incêndio, e aí? O que a gente pode fazer? Maravilha. Em zonas urbanas, a população tem que ser parceira dela mesma. Jamais, sempre a observação da Operação Cerrado Vivo é para alertar a população que jamais ateie fogo em vegetação. Tudo bem? Procure as autoridades responsáveis por realizar a roçagem de uma determinada área, se o mato estiver alto, a vegetação estiver densa, estiver alta, né? E nunca resolva dessa forma, ateando fogo na vegetação, ou até mesmo jogando lixo. É muito importante a gente entrar nesse assunto, jogando lixo em lotes baldios, porque o lixo vai ocasionar um odor, consequentemente, algumas pessoas colocam fogo naquele lixo para extinguir esse odor. Sim. Não é normal. Então, é corriqueiro a gente pegar a ocorrência, o Corpo de Bombeiros atender a ocorrência que o fogo iniciou-se quando o cidadão ateou fogo no lixo e o fogo passou para a vegetação e tomou uma área extensa. Então, essa é a observação. Realize o correto descarte do lixo para que a prefeitura faça o seu recolhimento e leve no local ideal, né, para esse descarte. Tudo bem? E em relação às rodovias, o alerta que fica sempre, né, é para que os motoristas jamais não joguem para fora dos seus veículos, não ateiem bitucas de cigarro para fora dos veículos, cacos de vidro, garrafas plásticas às margens das rodovias, né? Esse pequeno fato pode ocasionar uma faísca, pode ocasionar um princípio de incêndio e, devido a aos ventos fortes, uma vegetação seca e densa, ocasionar um incêndio às margens da rodovia que pode ocasionar, então, a falta de visibilidade para os motoristas que estão trafegando nessas rodovias. Tá? Tiago, nesse tempo de pandemia, as pessoas têm procurado cuidar um pouco mais da saúde. Eu acho que nós seres humanos nunca pensamos tanto em ter a imunidade alta e nunca precisamos tanto quanto agora, né? Essas queimadas, elas afetam a imunidade nossa, do ser humano e dos animais? E até mesmo da própria vegetação, da natureza? Sim. Na verdade, como nós já estamos repassando, o ato de realizar queimadas, ele gera, então, prejuízo a todo o ecossistema, né? Tanto a fauna quanto a flora. Na verdade, extensas propriedades são devastadas pelos incêndios florestais, quantas espécies nativas são destruídas pelos incêndios florestais, e juntamente com essas espécies nativas, quantos animais que não são mortos nesses incêndios florestais, né? Ou então eles têm que se afugentar indo para o interior das residências, se não for, no caso, uma zona urbana, né? Ocasionando um outro problema. Nós já vimos jacaré andando no meio da cidade, né? Temos jacarés, temos serpentes, temos aracnídeos, temos roedores. Quando se acontece um incêndio florestal em próxima a uma reserva ecológica de zona urbana, esses animais eles vão fugir do fogo propriamente dito, não é verdade? Então eles vão adentrar
as residências. E fazer o inverso, né? Ser humano invadiu o habitat dele, ele vai invadir o nosso, é normal. Então, isso é recorrente. São ocorrências que aumentam nesse período do ano, tá? Por parte do Corpo de Bombeiros. Então, fica esse alerta, tá bom? Para que não provoque jamais os incêndios florestais. E você tocou no assunto, né? Eu lembrei aqui, dos efeitos causados, principalmente às nossas saúde. Sheila, nessa época de pandemia, o sistema respiratório, que está sendo extremamente exposto ao vírus, né? Ele está diretamente relacionado, então, aí com as queimadas, porque as queimadas, elas provocam, de imediato, uma fumaça. Essa fumaça, ela é tóxica e possui fuligem, tudo bem? Consequentemente, nós respiramos essa fumaça tóxica que possui fuligem e ataca diretamente o nosso sistema respiratório, o nosso sistema traqueal como um todo, e ocasionalmente acomete aí as vias aéreas, consequentemente pode aumentar a propensão para todos os tipos de doença, inclusive diminuir a nossa imunidade, facilitando aí, né, que o coronavírus, por exemplo. Coronavírus. É tudo que a gente não quer nesse momento, né? Ainda mais chegar perto de hospital, é tudo que nós não precisamos. Temos que evitar, não é verdade? Temos, verdade. Quanto menos doente a gente ficar nesse momento, melhor, né? Muito melhor. Com certeza. Bom, Tenente Tiago, então vamos lá. Já falamos de crimes ambientais, já falamos, infelizmente, dos acidentes que acontecem, dos crimes que as pessoas cometem, colocando fogo, ateando fogo aos terrenos. E aí, quando isso acontece? O ser humano invade o habitat do animal. O animal vai invadir, vai fugir para o habitat do homem. Chegou na casa, viu o animal, como é que faz? O que o ser humano vai ter que fazer nesse momento? Vai lá tentar matar a cobra? Vai tentar matar o jacaré? Vou matar para comer a carne da cobra do jacaré amanhã no almoço? Como é que faz? Isso aí hoje em dia a gente jamais, né, pode tentar aí diminuir a nossa fauna, não é verdade? Tanto a nossa fauna quanto a nossa flora. Então, de imediato, Sheila, tá? Não faça nada com o animal, procure deixar ele isolado, se for possível, consequentemente, né, lógico, né, e ligue de imediato para o Corpo de Bombeiros. Nós temos, inclusive, pessoas preparadas, né, da equipe de busca e salvamento, tanto de pessoas quanto de animais. Nós temos específico, todas as unidades do bombeiro, nós temos militares prontos para esse tipo de ocorrência, no qual o Corpo de Bombeiros vai até o local, por exemplo, para capturar uma serpente, na verdade, uma cobra, uma serpente, né? Ou qualquer outro tipo de animal, um macaco que foge da floresta, né? Adentra uma residência, um mico, né? Ou às vezes um animal de maior porte, um felino, por exemplo, um lobo-guará, que nós temos exemplo da ocorrência recente. Então, faça o contato no Corpo de Bombeiros, no telefone 93, nossa equipe de salvamento vai até essa residência, Sheila, vai capturar esse animal e vai dar o destino correto para ele. Em regra, nós sempre levamos os animais que nós capturamos para o centro de triagens do IBAMA, tá bom? Aqui nas redondezas de Goiânia, e lá eles são medicados, lá eles são ressocializados até a soltura desses animais e pelos profissionais do IBAMA. Tá bom? A gente tem essa parceria com o IBAMA, né? Muito bacana, sempre deu certo. Então, jamais, né, mate um animal. Chame o Corpo de Bombeiros, que nós vamos consertar. Desde um passarinho, Sheila. O Corpo de Bombeiros atende todas as ocorrências que você imaginar, de captura de animais. Olha só. Não pode, então, ficar com o animal. Ah, mas ele apareceu na minha casa. Não pode, de jeito nenhum. Não há justificativa. É crime. É um animal silvestre, tudo bem? Animal doméstico é diferente. O que é o animal doméstico? É o cachorro, é o gato que a gente tem, não é? É um animal doméstico. Os outros animais são animais silvestres, né? Se eles não puderem ser ressocializados naquele ambiente silvestre dele, para que os profissionais habilitados do IBAMA, né, que tem biólogos habilitados para isso lá, avaliem, né, e deixem esses animais em observação, por exemplo, em zoológicos, etc., que eles vão ser bem tratados nesses locais e, consequentemente, aí a gente vai estar fazendo o nosso trabalho, não só o Corpo de Bombeiros, como o cidadão, com o simples ato de ligar no telefone 93 e pedir para capturar o animal que adentrou sua residência. Esse tipo de ocorrência, Sheila,
é constante, é diária no Corpo de Bombeiros, bem? Tamanduá, que principalmente nos interiores, é normal a gente ver, às vezes, algumas ocorrências de tamanduá também, tudo bem? Então, desde animais de pequeno porte, um passarinho, quanto animal de grande porte, um tamanduá-bandeira, né? Às vezes até um felino, uma onça, que também já aconteceu, inclusive aqui em Goiânia. Tá? Então, a gente atende esse tipo de ocorrência aí, estamos prontos para isso, que a população faça um contato, que a gente vai dar o destino ideal e seguro para esse animal, tá? Pode ter certeza. E o telefone disponível para a sociedade, então, é 193. Exatamente. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193, né? Nós atendemos ocorrências desde salvamento, né? Resgate, igual é uma parte importante do Corpo de Bombeiros que nós trabalhamos, ocorrências, tal como nós estamos falando aqui, não é? Esse é o tema de incêndio florestal, de queimadas propriamente dito, tudo no telefone 193, que a população vai ser prontamente atendida, tá? Ok. Tenente Tiago Rodrigues, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no nosso canal Evidência com Sheila Queiroz. Foi muito produtiva, informações muito importantes que eu creio que acabamos de passar para a nossa sociedade. E eu quero que o senhor possa, por favor, deixar seus contatos para quando alguém precisar de mais informações, além do 193, que é o número de emergência, existe algum outro contato? Sheila, o Corpo de Bombeiros trabalha principalmente com esse telefone 193, porque nós temos um centro de operações que tria todos os tipos de ocorrência que entram para a gente, tudo bem? Então, esse é o nosso telefone principal, 193, qualquer cidadão pode fazer o contato, mesmo que não tenha crédito no celular, por exemplo, é telefone de emergência, já liga direto, tá bom? Ótimo. Para a população que mora nos interiores e que quiserem ter algum tipo de orientação em relação aos incêndios florestais, principalmente, responsáveis nessa época do ano, todas as unidades estão de portas abertas, tá? Para atender a população, para orientar a população, principalmente nos interiores de todo o estado de Goiás. Temos profissionais habilitados para dar informações específicas, tanto a produtores rurais, quanto à mídia, quanto a qualquer cidadão que necessite, por exemplo, de algum equipamento, passarmos alguma orientação de como produzir, por exemplo, abafadores, tá? Que tipo de materiais de incêndio florestal que é necessário para que se tenha uma propriedade rural. Nós trabalhamos bastante em relação a isso daí. Então, as portas do Corpo de Bombeiros estão sempre abertas. Tá? Não tem, o nosso telefone principal, igual eu te passei, é o telefone 93, né? Okay. Que atende em todo o estado de Goiás, tudo bem? Ok, tenente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desempenho aí à frente da publicidade da Operação Cerrado Vivo 2020. Um bom trabalho para o senhor, sucesso aí nesse trabalho, que o senhor possa nos ajudar muito a prevenir, a orientar a população. E, infelizmente, quando acontecer, que Deus dê muita sabedoria a vocês para acabar com esse incêndio sem maiores problemas. Ok? Um abraço, fique com Deus, muito obrigada e queremos deixar o nosso canal à sua disposição. Ok? Obrigado, Sheila. Muito obrigado também. Eu que agradeço, tá? Ok. Conversamos hoje com o Tenente Tiago Rodrigues, do Corpo de Bombeiros de Goiás. Ele é oficial de informações públicas da Operação Cerrado Vivo 2020. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Amanhã nós temos mais evidência com Sheila Queiroz para você.